Disciplina e hierarquia são, sem dúvida, a espinha dorsal de qualquer instituição militar. Mas e quando as regras são quebradas? O que acontece na prática? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na engrenagem do processo disciplinar militar aqui no Brasil. É um sistema bem rigoroso, sabe? Cheio de prazos, procedimentos que todo mundo tem que seguir, desde o momento em que uma falha é notada até a sua consequência final. Então, vamos entender passo a passo como tudo isso realmente funciona. Para a gente entender bem esse caminho, nossa jornada vai ter 5 paradas principais. A gente começa pela faísca que acende tudo, o chamado dever de agir. Depois, vamos seguir o rastro do papel, vendo como uma ocorrência vira um documento oficial e, na sequência, um processo formal. E claro, no meio disso tudo, vamos explorar os direitos de defesa, para finalmente chegar na hora da decisão. Vamos lá? Tudo, absolutamente tudo, começa com um princípio fundamental. Numa instituição militar, a disciplina não é uma opção, não é uma sugestão, é uma obrigação. E a responsabilidade de manter essa disciplina não é só do comando, não. É de cada um, de cada integrante da tropa. Esse é o verdadeiro ponto de partida de qualquer processo disciplinar. E essa obrigação ela não é só uma ideia, ela está escrita na lei. O artigo 27 é claríssimo. Zelar pela disciplina é um dever de todos. O que isso significa na prática? Que não basta só seguir as regras, é preciso, ativamente, garantir que elas sejam cumpridas por todo mundo ao redor. A omissão nesse cenário já é uma falha. É essa mentalidade que cria uma cultura de responsabilidade coletiva. Ok, mas o que exatamente faz esse dever de agir ser acionado? O artigo 28 define 2 situações. De um lado, a gente tem a transgressão disciplinar, pensa nela como algo bem concreto, uma falta que está lá listada, especificada no código. Do outro lado, existe o ato irregular, que é uma categoria, digamos, mais aberta. Pensa nisso como uma rede de segurança. Ela serve para cobrir aquelas condutas que ferem a ética, os princípios militares, mesmo que não estejam descritas tintim por tintim na lei. Essa diferença é crucial, porque dá ao sistema flexibilidade para lidar com as mais diversas situações. Então, a conclusão dessa primeira parte é bem direta. No ambiente militar, a indiferença simplesmente não é uma opção. Se o militar presencia uma falha e não faz nada, ele mesmo já está quebrando um dever. A obrigação de comunicar o fato a um superior é a peça que move a primeira engrenagem de todo o sistema disciplinar que a gente vai ver agora. Certo. Uma vez que o dever de agir foi acionado, a informação não pode ficar só na conversa, ela precisa virar um registro oficial. E é exatamente aqui que a gente entra na segunda etapa, a comunicação disciplinar, ou, como é mais conhecida, a CD. Esse é o documento que dá o pontapé inicial em todo o processo. O artigo 35 define a CD como esse relatório formal, por escrito. E tem um detalhe importante, ela é sempre feita por um militar de hierarquia superior à do acusado. Isso já garante um primeiro filtro, um primeiro nível de responsabilidade e análise. É esse documento que transforma uma observação, talvez até verbal, num fato registrado, pronto para seguir adiante na cadeia de comando. Mas não é só sentar e escrever de qualquer jeito. O artigo 30 estabelece regras bem rígidas para essa comunicação. Ela tem que ser, acima de tudo, objetiva. Os fatos precisam ser narrados de forma clara, identificando todo mundo que estava envolvido, onde aconteceu, quando aconteceu e o mais importante de tudo, o militar que está comunicando não pode, de jeito nenhum, dar opinião pessoal. O documento é um relato dos fatos, não um artigo de opinião. E o tempo aqui é um fator crítico. O artigo 46 impõe um prazo bem rigoroso, 5 dias úteis, a contar do momento em que se tomou conhecimento do fato para apresentar a CD. E esse prazo não está ali por acaso, não. Ele existe para garantir que a apuração comece logo, enquanto as provas e a memória dos envolvidos ainda estão frescas. Isso evita que informações importantes se percam com o tempo. Com a comunicação disciplinar entregue e aceita, a coisa toda sobe de nível. O que era um relatório agora vira semente de uma investigação formal de verdade. A gente entra agora na terceira e talvez mais complexa etapa, o processo de comunicação disciplinar, o PCD. Pois é, o artigo 36 é que formaliza o PCD como a apuração oficial dos fatos. Uma autoridade competente vai analisar o PCD e, se achar que tem fundamento, ela emite um despacho. Pensa nesse despacho como o sinal verde para a investigação começar. É nesse momento que o caso ganha um responsável oficial, o chamado encarregado, que vai ser o investigador que vai conduzir toda a apuração. Esse fluxograma aqui mostra a jornada completa do processo. Vamos passar por ele. Primeiro, o recebimento da CD e a escolha do investigador. Logo em seguida, passo 2, a abertura de vista, que é a primeira chance oficial de defesa do acusado.
Depois vem o coração do processo, a apuração, que é quando se ouvem testemunhas e se coletam provas. Com tudo apurado, o acusado apresenta suas razões finais no passo 4. Aí o investigador consolida tudo no seu relatório e o ciclo se fecha com a solução, que é a decisão final da autoridade. É um caminho todo desenhado para ser metódico e justo. E essa investigação toda corre contra o relógio. O artigo 39 determina um prazo padrão de 15 dias corridos para a conclusão. Só que o sistema entende que alguns casos são mais complexos, né? Por isso, ele permite uma prorrogação de mais 10 dias. Isso mostra uma busca por equilíbrio, agilidade para não deixar a situação se arrastar, mas também tempo suficiente para garantir uma apuração bem feita. Agora, a gente vai focar num pilar de qualquer sistema de justiça que se preze, seja ele civil ou militar: o direito de defesa. O processo disciplinar não é, de forma alguma, uma via de mão única. Ele tem mecanismos bem claros para garantir que o acusado tenha a oportunidade de se manifestar, de contestar as acusações e, claro, de apresentar a sua versão dos fatos. Então, a grande questão é, na prática, como é que funciona essa defesa? Não é um momento único, não. Na verdade, são várias oportunidades que aparecem ao longo do processo. Vamos ver em detalhe quais são as principais. O artigo 37 praticamente desenha essa linha do tempo da defesa. O ponto de partida é o TAV, a notificação oficial. A partir dali, o cronômetro começa. 5 dias úteis para a defesa inicial. Depois, no meio do processo, durante a apuração, a defesa é ativa. O militar pode pedir para ouvir até 3 testemunhas e solicitar outras provas. E quando a investigação acaba, o acusado tem uma última chance, com mais 5 dias úteis para juntar todos os seus argumentos nas razões finais. Fica claro que o processo foi pensado para dar várias chances de defesa. Mas e se o acusado simplesmente não quiser se defender? O processo para? O artigo 41 tem a resposta, e ela é uma proteção muito importante. Se a defesa não for apresentada, o processo não para, mas um defensor ad hoc, que é um defensor nomeado só para aquele caso, é designado. Isso mostra o peso que o sistema dá a esse direito. Ele é tão fundamental que é garantido mesmo se o próprio acusado não se manifestar. E assim, a gente chega na reta final. As provas foram coletadas, as defesas foram apresentadas. Agora, todas as cartas estão na mesa. É o momento de analisar todo o conjunto, pesar os argumentos e, finalmente, tomar uma decisão. Esse é o grande desfecho do processo. No fim da apuração, o encarregado não decide o caso, ele analisa. O trabalho dele é todo compilado num relatório, que funciona como uma espécie de parecer técnico para a autoridade que vai decidir. Nesse documento, ele pode sugerir 3 caminhos: o arquivamento, se não tiver provas, a tipificação, que é indicar qual foi a transgressão cometida, ou, em casos mais graves, sugerir que se abra um outro processo, como um inquérito, se aparecerem indícios de crime, por exemplo. Com esse relatório em mãos, a autoridade competente tem um prazo para o seu veredito. O artigo 40 estabelece 10 dias úteis para que a solução final seja emitida. Esse é o ato que encerra oficialmente o processo de comunicação disciplinar. E essa solução final pode seguir por 3 caminhos diferentes. O primeiro é o arquivamento, que é quando a acusação não se prova. O segundo, talvez o mais comum, é o enquadramento, que significa aplicar a punição disciplinar prevista para aquela falta. E o terceiro é escalonar, que é quando a autoridade acha que o caso é complexo demais para o seu nível ou que pode envolver outras áreas, como a criminal, e aí encaminha o processo para a instância correta. Depois de analisar tudo isso, fica uma reflexão, né? A gente viu um sistema todo estruturado, com prazos, deveres, direitos. A pergunta que fica no ar é: será que essa estrutura toda detalhada consegue, na prática, equilibrar a necessidade de disciplina com a garantia de um processo justo? Ou será que, às vezes, ela corre o risco de virar só um rito, uma formalidade? É uma questão central para qualquer sistema que tenta regular a conduta humana.